Muito boa noite para todos vocês, meus caros irmãos, minhas caras irmãs e todos vocês que apreciam, que gostam do Espiritismo. Portanto, todos vocês, ideais espiritistas, estamos aqui reunidos para mais um estudo desse precioso livro Legado de Allan Kardec através dos espíritos superiores. Nós estamos finalizando Relações de Além-Túmulo nesta quarta-feira, 17 de julho do ano em curso. Vamos em frente, então. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec, pergunta 289, quis saber se nossos parentes e nossos amigos vêm às vezes ao nosso encontro quando deixamos a Terra, ou seja, quando nós passamos para o mundo dos espíritos, ele quis saber se parentes e amigos eles vêm ao nosso encontro. É claro, a resposta é sim. Vêm os espíritos, vêm ao encontro da alma que estimam. Por quê? Se nós aqui nos estimamos no plano terreno, quando a gente passa para outro lado, continuamos a nos estimar. E então os espíritos se felicitam como estando no regresso de uma viagem. E se essa viagem foi bem sucedida, escapou de perigos, então eles, espíritos do bem, eles se compreendem, se amam e até ajudam a se desprender dos laços corporais. Vocês sabem, nós não vamos entrar agora no detalhe porque fica fora do contexto. Nós temos muitos centros de força, mas 7 são os principais. E esses centros de força, eles são desligados pelos espíritos incumbidos desse trabalho. Agora, quando a alma é muito desenvolvida moralmente, ela mesmo, o desligamento é perfeitamente natural. Portanto, dizem os espíritos que é um favor, não é, que se concede aos bons espíritos quando os que os amam vêm ao seu encontro, enquanto que os que estão manchados, ou seja, aqui manchados vamos entender como espíritos inferiores, eles ficam no isolamento ou cercados somente de espíritos semelhantes a eles. É uma punição porque eles colidiram com as leis de Deus, não souberam levar à frente uma vida de verdade, uma vida voltada para o trabalho, para o companheirismo, para uma religião. Tudo isso é muito importante e influi no desenvolvimento intelectual e moral dos espíritos. E na pergunta 290, parentes e os amigos reúnem-se sempre após a morte? Então a resposta é lógica também. Isso, meus caros, depende de sua elevação, ou seja, elevação espiritual, e do caminho que seguem para o seu adiantamento. O caminho, como sempre, tem que ser o caminho do bem. Se um deles está mais adiantado e marcha mais rápido que o outro, não poderão ficar juntos, porque há essa diferença, né? Os bons sempre têm lugares, em razão daquilo que foram na vida material, eles gozam de uma felicidade que os outros não têm esse direito, porque viveram no mal. Então, não poderão ficar juntos. Poderão, sim, com auxílio de instrutores espirituais, se vir algumas vezes, mas não estarão sempre reunidos, a não ser quando estejam no mesmo nível moral e intelectual, e assim eles podem marchar ombro a ombro, ou quando tiverem atingido a igualdade na perfeição, estão
equiparados moralmente e intelectualmente. Além disso, a privação de ver os parentes e amigos já é uma punição. E aqui nesta outra ilustração, nós temos que perante os amigos, o amigo é uma bênção que nos cabe cultivar no clima de gratidão, porque os amigos nos apoiam. Quem diz que ama e não procura compreender e nem auxiliar, nem amparar e nem servir, não saiu de si mesmo ao encontro do amor de alguém, em alguém. A amizade verdadeira não é cega, mas se enxerga defeitos nos corações amigos, sabe amá-los e perdoar. É assim que Jesus nos ensinou e é assim que nós devemos proceder. Aqui, pessoal, vou mostrar para vocês o chamado mecanismo da morte. Nós temos que entender isso. Então, é o seguinte: por que a gente morre? Porque há uma exaustão do fluido vital que nós temos em nosso corpo. Nós já falamos do fluido vital. É ele que dá vida animal ao nosso corpo. E com a deterioração do corpo físico pela idade, o que acontece? Há um exaurimento das forças vitais e daí o espírito se desliga do corpo. Também, aqui pelo lado direito, o que nós vemos? A destruição do corpo físico, sim, o corpo físico se destrói, mas não há exaustão dos fluidos. Os fluidos que nós temos em nosso corpo, eles são absorvidos novamente, se integram no fluido cósmico universal para futuramente a formação de novos corpos. Muitos podem estranhar, mas na economia de Deus nada é perdido, tudo é aproveitado. Então, há o desligamento do espírito, como nós mostramos no quadro aqui ao lado. O que acontece? O marido dessa senhora que está de bengala, o que é? É um espírito. Do lado estão os mentores espirituais, acabaram de fazer o desligamento dos laços fluídicos, o espírito sai do corpo e ele vê quem? A abençoada companheira de 20, 70, 80 anos, sei lá. Ela está do jeitinho que ela partiu, por quê? Para mais fácil compreensão. Então ele vê ela exatamente como ela era, velhinha, ela se apresentou com o seu bastão, a sua bengala, isso para facilitar o reconhecimento, porque quando a gente passa para o outro lado, e se a pessoa cumpriu com seus deveres no plano terreno, ele rejuvenesce. Fica outra vez com aquela forma juvenil que todos os espíritos poderão ter desde que se habilitem para isso. Tá certo, pessoal? Então é esse aí o mecanismo da morte que nos aguarda. Portanto, não devemos ter medo da morte. Só tem medo da morte quem procede mal nesta existência física, espírito. Então, um abraço espiritual, pessoal, um abraço maravilhoso. O abraço, afinal, além de reduzir níveis de estresse e de ansiedade, ele libera ocitocina, o hormônio da felicidade que fortalece o sistema imunológico. Através de um abraço, podemos transmitir muitas emoções positivas, entre elas o amor, a gratidão, segurança, fé, amizade, alegria, conforto, tudo isso sem ter que dizer uma só palavra. Não é maravilhoso dar um abraço? Então vamos abraçar amigos, parentes, a nossa esposa, o marido, os filhos, e nós vamos ganhar muito com isso. Tá bom, pessoal? Vamos em frente? Olha, uma frase do Chico Xavier, que maravilha. Ele diz assim: se eu não tivesse encontrado Jesus,
ou seja, na sua caminhada, na sua ascensão espiritual. No Espiritismo, eu não teria ficado, ou seja, ficado com o Espiritismo. Acontece que Jesus está no Espiritismo. Então é por isso que Chico Xavier ficou até o final. E por último, pessoal, nós temos a nossa mensagem evangélica. Nós estamos mesclando o livro dos Espíritos com mensagens evangélicas. Momentos é o título de uma mensagem curta do Chico Xavier. É exatamente disso que a vida é feita, de momentos, momentos que temos que passar, sendo bons ou ruins, para o nosso próprio aprendizado, nunca esquecendo do mais importante. Nada nessa vida é por acaso. Atenção, hein? Nada nessa vida é por acaso. Absolutamente nada. Por isso, temos que nos preocupar em fazer a nossa parte da melhor forma possível. A vida nem sempre segue a nossa vontade, mas ela é perfeita naquilo que tem que ser. Então, pessoal, estamos encerrando, concluindo mais um estudo desse precioso livro que nos motiva, que nos estimula para seguirmos em frente com coragem, com amor e com boa vontade. Fiquem todos na paz de Deus e nos encontraremos na próxima quarta-feira, dia 24. Até lá então, pessoal.